Você já notou que de uns tempos para cá, muitos cantores gospel têm cantado juntamente com cantores seculares? E o contrário também, vários cantores seculares têm cantado com cantores gospel. Será que isso é certo? Será que é bíblico essa postura dos cantores gospel? Será que de fato está havendo uma secularização da música cristã? Bom, esse assunto é muito delicado e até polêmico. Mas hoje eu vou te trazer um esclarecimento que vai te abrir a visão para esse assunto e vai te fazer entender coisas que talvez nesse momento você não consiga entender e enxergar e acaba cometendo pré-julgamentos em ambas as situações. Então fica calmo e presta atenção no que eu vou te explicar e acompanhe comigo o seguinte raciocínio. Imagina que eu tenho um grupo chamado grupo de profissões, ok? E dentro desse grupo existem vários tipos de profissões. O que é uma profissão? É uma atividade onde o indivíduo escolhe essa atividade para ser o seu ganha-pão. Ele se especializa, ele se profissionaliza naquela atividade para que aquela atividade lhe dê o sustento. Então, um médico, por exemplo. Para ser um médico, a pessoa tem que fazer uma faculdade de medicina, tem que estudar muito e trabalhar muito para que aquela atividade que ele escolheu, aquele conhecimento que ele decidiu adquirir, possa, além de servir de instrumento de bênção para milhares de pessoas, além de salvar vidas, que aquela atividade venha ser o seu ganha-pão, venha ser o seu sustento, afinal de contas ele é um profissional. Ele pode exercer as suas atividades, seus conhecimentos de forma gratuita? Ora, claro que sim. Mas não exclusivamente, afinal de contas, aquilo é uma profissão, é o seu ganha-pão. Se ele não cobrar pelo serviço que ele cobra, se ele não cobrar pelo serviço que ele presta, ele vai viver do quê? O que ele vai comer? Como é que ele vai pagar as suas contas? Então ele se profissionalizou naquilo. Então eu posso dar vários exemplos, existem milhares e milhares de profissões, você com certeza sabe disso. Um advogado, por exemplo, sei lá, poderia citar vários. Cozinheiro, o cozinheiro escolheu uma profissão para ser o seu ganha-pão. Ele pode cozinhar de forma amadora, em casa, num jantar, de repente num evento beneficente? Pode, e não cobrar nada, não tem problema. Mas se ele escolheu essa arte de cozinhar como seu sustento, como seu ganha-pão, ele precisa cobrar. Ele não pode fazer isso de graça, até porque ele precisa pagar a conta, ele precisa comer. Então ele escolheu a arte de cozinhar para ter o seu sustento, ele se profissionalizou naquilo. Então, dentro desse grupo de profissões, existem vários tipos de profissões, existe a profissão do músico. Então, músico é todo aquele que tem a música por sustento, é aquela pessoa que vive da música, quer seja cantando, quer seja tocando algum instrumento, quer seja dando aulas de música, de canto, seja lá o que for, quer seja produzindo, enfim, qualquer atividade que esteja relacionada à música, a pessoa tem aquilo como uma profissão, o seu ganha-pão. E dentro desse outro conjunto de música, existem várias subcategorias, vamos chamar assim. Então, dentro de música eu tenho um profissional do canto, tenho um profissional do instrumento, eu tenho vários, ok? Então, vamos pegar aqui agora para você acompanhar meu raciocínio, eu vou pegar o profissional do canto. Quem é esse profissional do canto? É um indivíduo que escolheu o canto como a sua profissão. É aquele cara que escolheu a sua arte de cantar, ele fez aula de canto, ele estudou, ele compõe, ele grava CD, ele faz diversas atividades como uma forma de receber um retorno financeiro. Então ele tem o canto por sua profissão, assim como médico, como cozinheiro, como advogado, bombeiro, enfim. É uma profissão, ele se profissionalizou. Tem o canto como uma profissão. Ele pode cantar de forma amadora? Pode. Muito provavelmente tem pessoas aqui agora me assistindo que cantam de forma amadora, quer seja na igreja, numa banda, numa reunião de amigos, e vai por aí afora. Não recebe nada por isso,
O cantor amador é a pessoa que tem a sua profissão, tem a sua atividade, o seu ganha-pão, mas gosta de cantar nas horas vagas, na igreja, enfim, em qualquer outro lugar, às vezes até mesmo no chuveiro, no karaokê. É a pessoa amadora que não canta para ganhar dinheiro, ela não precisa daquilo. Ela canta por hobby, por prazer. Mas tem também o cantor profissional, que ele canta por profissão. Ele não, por exemplo, vai gravar um CD e vai sair distribuindo. Ó, gente, eu gravei um CD aqui, gastei dinheiro com profissional de edição, de publicação, de composição, de tudo, mas eu estou distribuindo para todo mundo aí. Não. Ele grava um CD, ele tem custo, então ele precisa pagar o custo, o investimento, ter retorno para ele, é uma profissão, é como se fosse um empresário, então tem toda essa questão de negócios envolvida, é um profissional, assim como várias outras profissões que a gente viu anteriormente, então ele é o profissional do canto. Muito bem, então quando o profissional do canto, ele canta para alguém, então quando ele escolhe a sua profissão, o canto, ele tem que escolher qual segmento ele vai cantar. Qual é o seu público-alvo? Quem é que vai ouvir a sua música? Para quem que ele vai cantar? Que tipo de música ele vai escolher para cantar? Por exemplo, o médico, né? O médico, quando o estudante vai fazer medicina, ele tem que escolher uma especialidade. Se ele vai ser obstetra, se vai ser geriatra, se vai ser ginecologista, clínico geral, ele vai escolher uma especialização, o público-alvo. Então, ele pode trabalhar só com idoso, ele pode trabalhar só com mulher, só com homem, só com criança, ele pode ser um pediatra. Enfim, dentro da sua profissão, ele tem que escolher o seu público-alvo, a sua especialidade. O cozinheiro, por exemplo, também. Ele vai cozinhar o quê? Para culinária contemporânea, vai ser para lanche, vai ser o quê? Massas, enfim, ele vai se especializar em alguma área, qual vai ser o público-alvo? Toda profissão tem uma segmentação de público-alvo, de pessoas, e no canto não é diferente. Então ele vai escolher. Então ele pode escolher pop, rock, funk, tem uma série de segmentações, de ritmos e públicos. Por exemplo, se ele escolher sertanejo universitário, por exemplo, tem um público, que normalmente é um público mais jovem. Se ele escolher, por exemplo, um ritmo brega, vai ser um público de pessoas de mais idade e vai por aí afora. Então, quando ele escolhe um ritmo, ele escolhe também o seu público-alvo. Eric, onde você quer chegar com tudo isso? É agora que eu vou te falar o que você está precisando ouvir, que você está ansioso para chegar nessa parte. Ele vai escolher uma segmentação. Então, ele pode escolher pop, rock, funk, pagode, samba, entre vários caminhos que eles podem escolher, existe o gospel, que nada mais é do que mais uma segmentação, do que mais um estilo musical e um público-alvo. Então, para quem que ele vai cantar no gospel? Pessoas que querem e que buscam por espiritualidade. O gospel não está somente relacionado ao cristianismo. Então, por exemplo, o cantor Padre Marcelo Rossi, ele canta gospel, porque são canções espirituais, canções que falam de Deus e por aí afora. Então, quando ele escolhe o gospel, ele sabe que vai cantar para um público que quer ouvir músicas a respeito de Deus. Então, o gospel nada mais é do que mais uma categoria de música onde tem os seus público-alvo. E o artista pode escolher entrar nesse caminho. Agora que você entendeu sobre a profissão do canto, vamos falar um pouco de fé e de religião. Bom, da mesma forma que, por exemplo, o médico, já que a gente falou de médico, vamos pegar o médico. Da mesma forma que o médico, né? O médico está lá, ele escolheu sua profissão, eu quero ser pediatra, eu quero ser geriatra, eu quero ser ginecologista, enfim. Esse médico, independente da profissão que ele escolheu seguir e ter como seu ganha-pão, independente disso, ele tem a liberdade de escolher qual religião quer seguir. Concorda? Então ele pode ser cristão, ele pode ser católico, ele pode ser ateu, pode ser qualquer coisa. Então ele pode ser um médico cristão, pode ser um médico ateu, pode ser o que quiser. E isso vale para qualquer uma profissão. Qualquer pessoa tem o direito de escolher qual caminho seguir, qual religião seguir, independente da sua profissão. Como vimos que o cantor também é uma profissão, vale da mesma forma. A mesma coisa acontece com o cantor. O cantor que escolhe cantar, por exemplo, sertanejo universitário,
Ele pode ser ateu, ele pode ser cristão, ele pode ser católico, pode ser o que for. Ele tem também o seu direito de escolher a sua religião. Então, dentro desse nicho de mercado, dentro desse grupo de artistas que cantam sertanejo universitário, tem vários tipos de religiões, inclusive cristãos. Dentro do gospel acontece da mesma coisa. O cara escolheu para se profissionalizar, para ganhar dinheiro com o mercado gospel, e ele pode ser cristão e também pode ser católico, pode ser ateu, pode ser uma série de coisas. Não, Eric, agora você surtou. Agora não, peraí. O cantor gospel tem que ser crente. Não, quem disse? Ou vai me dizer que você nunca viu um cantor, você pega lá um cantor que você gosta, que canta gospel, e você curte a música do cara, da pessoa, ou da mulher, da menina, sei lá, você acompanha, você trabalha, você canta as músicas, mas quando você vai acompanhando a vida pessoal daquele artista, você fica um pouco decepcionado, porque você observa que a conduta daquele artista é muito diferente da conduta que você se espera de um cristão. Até você chegar à conclusão que o cara nem crente é, mas canta gospel. Da mesma maneira que existem cantores que cantam músicas intituladas como seculares, que são cristãos. Talvez você conheça artistas que cantam ali no secular e são cristãos. Ou já eram, ou então se converteram ao longo do tempo e professam a fé cristã, mas continuam com a sua profissão, com o seu trabalho. Então a gente precisa tirar isso da cabeça, que o gospel, esse segmento gospel, o cara tem que ser crente, tem que ser cristão para cantar. Não. Eu conheço cantores, artistas gospel, por exemplo, que se apresentam em uma igreja, se apresentam em algum evento cristão e quando acaba a sua apresentação, vai pro bar beber, vai pra uma rave, vai fazer alguma outra coisa. Vai dizer que você nunca ouviu falar, eu já. Ah não, Eric, mas o cara que é cristão, ele não pode cantar secular, não pode... Peraí. Se você pensa dessa maneira, vamos imaginar comigo, imagina um médico. Ele é ateu, por exemplo. Ele é pediatra. E aí ele se converte nesse meio tempo. E aí, ele se converteu, o que ele tem que fazer? Será que ele vai ter que abandonar a profissão que ele estudou durante anos só porque ele se converteu? Será que ele vai ter que estudar uma outra profissão por causa disso? Como é que vai ser isso? Óbvio que não. É a profissão do cara, o cara estudou, ele gosta daquilo. Então não tem lógica a gente forçar o cara a trocar de profissão porque ele se converteu. Por que a gente tem que fazer a mesma coisa com o artista, com o cantor? Ele passou anos da sua vida, da sua carreira, construindo um legado, uma carreira, uma imagem de um artista, ele tem seu público, ele tem suas obras, e ele se converte. Então você quer que esse cara abra mão de tudo isso e comece tudo do zero porque ele se converteu? Ele abandona a sua profissão? Absolutamente que não. Eu vou te dar um exemplo, o Serginho, do grupo Roupa Nova. Ele é cristão, inclusive se for no canal dele, ele tem algumas canções que ele regravou, canções do Hilson e tal. Ele é cristão. Mas ele continua fazendo trabalho com Roupa Nova. E aí? Será que ele se converter e vai ter que largar tudo? Vai ter que pedir dinheiro agora para os outros? Vai ter que começar tudo do zero? Ah não, se converteu e agora ele tem que cantar gospel. Peraí. Não, a gente não pode viver por aí. Fazer uma afirmação dessa é a mesma coisa de eu falar que o cozinheiro que se converteu, agora ele tem que abandonar a profissão, porque ele agora é crente, agora ele tem que ser um pastor, ele tem que ser um cantor por causa disso. Não. Ah, Eric, ele cantava lá sertanejo, se converteu e agora ele vai cantar gospel. Problema nenhum. A gente não pode associar uma coisa diretamente ligada à outra, isso não é correto. A menos que dentro da sua profissão existam ilegalidades pertinentes à sua conduta. Por exemplo, eu tenho um médico, ele trabalhava lá antes de ser crente, ele cometia várias coisas ilegais, fraudulentas, ele fazia um monte de trambicagem, fazia várias coisas erradas. Ele se converteu. Então ele naturalmente vai mudar sua postura, o seu comportamento, não a sua profissão. Eric, mas enquanto ele continuar naquela atividade, ele não vai conseguir mudar seu comportamento. Aí ele pode, sim,
mudar a profissão para que ele consiga mudar o seu comportamento, para que o seu comportamento seja mais parecido com o de Cristo, para que ele sim seja um cristão verdadeiro. Aí sim ele pode mudar de profissão para que ele consiga mudar o comportamento, mas não é obrigatório. Se ele não tinha nenhum comportamento, se a sua profissão não lhe causa nenhum dano, qual é o problema? Com o artista cantor é a mesma coisa. Se ele era um artista que vivia no meio de coisas erradas, se ele bebia, ele fazia um monte de coisas erradas, ele se converteu, às vezes até mesmo a própria canção que ele cantava eram canções ilícitas, que fazia algum tipo de apologia, droga, sexo ou algo desse tipo, aí sim, nesse caso, ele talvez tenha que trocar o seu público, mudar o seu segmento, cantar, talvez sim, o gospel, para que a sua conduta mude. Isso são coisas específicas. É muito comum a gente ver um cantor que era secular, se converteu e agora está cantando o gospel. Tudo legal. Mas você também, muito provavelmente, já viu cantores que eram seculares, entraram pro gospel, cantaram ali o seu gospel, e todo mundo fala, pô, o cara se converteu, que benção, tá cantando gospel. E o fato dele estar cantando gospel não quer dizer que ele tenha se convertido. À toa que muitos desses que saíram do secular pro gospel não ficam ali muito tempo e acabam retornando. Você já notou isso? Por que isso acontece? Por que eles não se converteram? Não houve uma conversão, ele simplesmente mudou a sua categoria. Entrou pro gospel, por algum motivo não deu certo, ele faliu naquele negócio e ele voltou. Não houve conversão. O contrário também é verdadeiro, ele pode ficar ali na sua profissão, se converter, continuar e dar frutos ali onde ele está. Então a gente não pode associar uma coisa à outra. E eu vejo muita gente reclamando e dizendo, o cantor gospel, o fulano de tal está cantando junto com a cantora que é secular. Mas qual é o problema? A gente não estranha quando vê um cantor gospel convidando outro cantor gospel para dividir o palco. A gente não estranha quando um cantor do pagode, por exemplo, chama um artista lá do samba ou até mesmo do funk, sei lá, um outro ritmo, e canta e divide o mesmo palco. A gente não tem estranheza. Mas quando junta gospel com outro ritmo, a gente causa estranheza. Por quê? Se são apenas ritmos. Talvez esse cantor gospel seja cristão e o convidado que não canta gospel também seja cristão. E aí? Quem somos nós para atacar pedra e julgar esses que estão ali? Então eu tenho, diante disso, o cantor gospel e eu tenho o cantor cristão. São duas pessoas completamente diferentes. O cantor gospel, ele canta o gospel como profissão. Ele pode ser crente, mas pode ser ateu, pode ser católico, pode ter lá a sua religião. E eu tenho um cantor que é cristão. O cantor cristão, ele pode cantar o funk, ele pode cantar o gospel, ele pode cantar qualquer ritmo, mas tudo que ele cantar, canta para a glória de Deus. Porque a sua conduta, independente do que ele canta, vai refletir a glória de Deus. Olha que coisa bonita. Então a gente precisa enxergar o gospel com outros olhos, independente da vida cristã do artista. Infelizmente, a nossa cultura criou essa separação do gospel com a música secular, né? Não, músicas que são gospel são só de pessoas que são cristãos, e a música do secular a gente não pode nem ouvir, lá não tem ninguém que é crente. Não é bem assim. Se você pegar em vários países lá fora, não existe essa separação de gospel e secular. Certa vez, por exemplo, eu estava ouvindo uma rádio que eu acreditava ser cristã, eu estava ali ouvindo Hillsong, por exemplo, e tudo, ouvindo várias músicas bonitas, e de repente tocou lá algumas músicas que não eram cristãs, digamos assim. Canções que eu conhecia como secular. E eu falei, pô, peraí, tem coisa errada. Então não tem isso em muitos países de lá fora, não tem esse negócio de rádio cristã, de rádio secular. Não, era um rádio. E dentro da rádio vai tocar de tudo, de todos os ritmos, de todas as segmentações, desde o gospel ao samba, ao pagode, independente do público. Então a gente que tem essa cultura de separar, né? Então o artista que não canta gospel, não, esse não pode ser crente, esse aí vai tudo pro inferno. Opa, calma.
muito calma, lembrando que cantor, ele é um artista, a gente precisa enxergar isso. Aqui também tem um lado muito perigoso da moeda, que faz com que as pessoas confundam isso de uma forma muito desordenada. Então você pode ver cantores gospel e pastores dentro da igreja cantando canções seculares. Eu já vi isso. E já vi também cantores categorizados como seculares cantando gospel. Você lembra da época do Regis Danese, da música do Zaqueu? Tocava em tudo quanto é lugar, tocava até em boteco, né? Mas o cantor, o artista, que é também um cristão, se aproveitou desse momento para evangelizar, para fazer a obra. Ele cantava junto com outros artistas a sua canção. Eu tenho certeza que foi bênção para muitas pessoas, embora muitos tenham tacado muita pedrada nele por causa disso. Mas eu não sou ninguém para julgar, nem você, nós não podemos julgar, mas sim entender o que está acontecendo além daquilo que a gente está enxergando. Eu já vi pastores cantando em terreiros do candomblé, por exemplo. Estavam ali como artista, dividindo o palco. Eric, é correto isso? Não sou eu que vou dizer. Quem tem que julgar aquilo é a pessoa, o artista. Ele está indo como artista, como pessoa? Não sei, não vou entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é que é algo delicado e que precisa ser levado a sério e com muito detalhe. Você precisa olhar isso com seriedade. Ah, Eric, mas o cantor fulano de tal, ele cobra tanto para ir para a igreja, não é possível. Eu queria tanto chamar o cantor lá, mas ele cobra muito caro, um absurdo para vir cantar aqui na igreja e tal. Infelizmente, a gente tem uma cultura muito feia de achar que tudo que é para a igreja tem que ser de graça. É inacreditável. As pessoas acham, não, é para a igreja tem que ser de graça. Calma. Peraí, não é assim. O artista que você está querendo convidar para a igreja, para cantar na sua igreja, ele é um artista, ele vive daquilo. Aí, mas para a igreja tem que ser de graça. Por quê? Não, não é bem assim. Eu dizer que o cantor gospel, ele precisa cantar em igrejas de graça, é a mesma coisa de eu dizer que o médico precisa atender as pessoas de graça. Ah, não, ele vai atender lá no posto de saúde, no atendimento lá a outras entidades e não vai cobrar. Por quê? Porque ele estudou, ele quer salvar vidas, então ele não pode cobrar. Não, que isso, é o ganha-pão, é a profissão do cara, assim como o cantor gospel. É a profissão dele, ele é o ganha-pão dele. Então, sim, ele vai cobrar para cantar na sua igreja, sim, ele vai cobrar para levar a banda, ele vai cobrar porque é a profissão do cara. Ah, Eric, mas eu discordo porque o cantor gospel é um adorador, então quando eu faço o convite eu quero que ele vá adorar na igreja. Peraí, para que você está querendo convidar esse artista para sua igreja? Aí você vai me responder bem assim, ah não, eu quero chamar o artista para poder botar uma placa lá fora com a foto dele, atrair muita gente para a igreja ficar cheia e assim a gente vai evangelizar e etc e tal. Opa, se a sua intenção é essa, você não quer um adorador, você quer um artista. Então, se você quer aquela pessoa para atrair público, você está querendo um artista, então você vai ter que pagar o preço por isso. Não, mas eu não quero o artista, eu quero o adorador, então não chame ele. Chame aquele adorador que canta na sua igreja, que canta de oportunidade, com playback, muitas das vezes desafinado, mas que adora muito bem e quando canta o céu se abre, milagres acontecem, chama ele para o seu evento. Ah, Eric, mas se eu chamar o irmãozinho que canta lá na oportunidade, a igreja vai ficar vazia, ninguém vai vir, eu não tenho como colocar uma placa, as pessoas não vão vir, então você não quer adorador, você quer um artista. Se você quer um artista, você vai ter que pagar o preço. Entendeu? Então existe muita hipocrisia no nosso meio por causa desses detalhes. Ah, Eric, mas eu queria chamar o artista falando de tal, mas ele cobra um absurdo de caro. Ora, se ele cobra um absurdo de caro, então contrate um artista que esteja no seu orçamento. Simples. Existem vários tipos de profissionais e cada um vai cobrar o preço que julga necessário. Se você quiser fazer uma cirurgia com um médico do seu bairro, ele vai cobrar um preço bem acessível. Agora, se você quiser contratar um médico para fazer uma cirurgia lá da Inglaterra, lá do Reino Unido, dos Estados Unidos, um artista renomado, ele vai cobrar uma fortuna.
E aí? Aí você vai falar que o cara tá errado? Não. Sabe por que não? Porque se ele cobra uma fortuna, existem pessoas que estão dispostas a pagar esse preço e ele tem carteira de cliente para isso. A mesma coisa o artista. Se ele cobra essa fortuna que você acha que é, porque com certeza tem pessoas que pagar esse valor, é mercado. É um mercado profissional. Vou te dar um exemplo, você vai lá, um exemplo bem simples, mas só para você entender. Você vai lá comprar sabão em pó no mercado. Você tem lá várias marcas. E tem uma que dizem que é a melhor de todas e que normalmente é a mais cara. É ou não é verdade? Aí você fala assim, não, essa marca aqui é muito cara, um absurdo. Você não é obrigado a levar aquela, leva outra que esteja de acordo com o seu orçamento. Agora, se você quiser levar aquela marca que é mais cara e dizem que é a melhor, você vai ter que pagar o preço daquela. A gente não tem como obrigar aquela empresa a falar que ela tem que cobrar o preço das outras. Porque quem escolhe o preço é a empresa, ela bota o preço que ela quiser. Compre você se quiser ou não. É assim que funciona o mercado de uma maneira geral em todos os segmentos, e na música, no canto, não pode ser diferente. Então a gente precisa parar de mimimi, essa é a verdade, parar de hipocrisia e passar a respeitar mais os artistas, os cantores que têm por profissão cantar. Existem sim artistas cristãos que levam o trabalho a sério, que têm sim por objetivo evangelizar, ganhar almas, mas não é por isso que eles vão fazer tudo de graça. Eles têm suas contas para pagar, eles são profissionais, eles são pagos por aquilo. Eles têm uma banda para pagar, eles têm uma equipe para pagar. E esses, muitas das vezes, são cristãos, são verdadeiros, buscam comunhão, estão ali, são homens e mulheres de Deus. E tem também, assim como qualquer outro segmento, existem cantores gospel que não são nem cristãos, que terminam lá uma apresentação e vão tomar cachaça, por exemplo, vão fazer outras coisas que não estão de acordo com a vida cristã. Bom, então a conclusão de tudo isso que a gente falou aqui é que existe o cantor cristão e existe o cantor gospel. São pessoas diferentes. Ambos são artistas, ambos têm o canto como sua profissão, ambos têm o direito de escolher qual caminho, qual religião seguir. E você que está me assistindo tem o direito de ouvir o que quiser ouvir. Ah, Eric, eu posso então ouvir música chamada Música do Mundo? Não vou responder essa pergunta aqui. Quem sabe a gente não faz um vídeo mais à frente falando disso. Será que é pecado ouvir o cristão ouvir música secular? É um outro assunto muito polêmico, né? Você gostaria de ter um vídeo aqui no canal falando desse assunto? Se gostaria, deixa nos seus comentários aí para eu saber se esse assunto é relevante para você. Se realmente for e tiver um número de comentários, quem sabe a gente faz um vídeo abordando esse assunto que é muito importante no nosso meio e bem polêmico também, né? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Coloque seus comentários, a sua opinião, é muito importante. Se não for inscrito no canal ainda, não perca tempo, se inscreva e vou deixar também um link do treinamento voltado para grupos de louvor. Se você não conhece, clica aqui para conhecer. Nesse treinamento é gratuito, online, eu ensino 4 segredos para um louvor bíblico. E eu falo muita coisa interessante, um pouquinho parecido com o que eu falei aqui, mas coisas que são muito importantes para o seu ministério, para o seu crescimento ministerial. Então vá lá e conhece. Bom, vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima.